Agora vamos ver o conteúdo da aula de hoje, alunos. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre privacidade e segurança, legislação, marketing e o comércio eletrônico, e além das tecnologias aplicadas ao comércio eletrônico. Tá? Esse é o conteúdo da teleaula de hoje. Começando com segurança no comércio eletrônico. Tá? Um aspecto amplamente citado nos sistemas online atuais é a segurança. Apesar de muitos especialistas considerarem isso mais uma questão de percepção do que de realidade, tá? Percepção do que de realidade, as seguranças do sistema online têm evoluído e a evolução da legislação neste campo permitirá progressivamente o desenvolvimento de melhores sistemas e sua exportação mundial. Por exemplo, de sistemas de criptografia com chaves maiores. Tá? Gente, a questão da segurança no comércio eletrônico ela é fundamental. Sem você ter uma segurança definida e bem estruturada, você não vai conseguir realizar comércio eletrônico. O ponto principal do comércio eletrônico é você ter segurança em todos os processos a serem desenvolvidos no site que você estiver elaborando. Tá? A gente vai tratar hoje sobre vários aspectos de segurança, não apenas a segurança em si, mas as ferramentas que estão por trás dessa segurança. Tá? Aspectos complexos de segurança, privacidade, autenticação e anonimato têm especial importância para o comércio eletrônico. Gente, eu considero assim que esses elementos são os essenciais. Pode ser que haja outro, mas quanto à segurança, a privacidade, a autenticação e o anonimato, eles são os elementos praticamente essenciais para que haja o comércio eletrônico, para que ele se desenvolva, para que o cliente tenha segurança na hora de comprar, para que ele tenha a certeza de que ele vai poder ter a compra realizada e o pagamento que seja feito apenas do que ele realmente comprou. Um problema principal da falta de segurança é você perder os seus dados, ou ele ser descoberto, vamos dizer assim, por quem não deveria ter essa condição. Então, esse é um elemento crucial. Nós vamos apresentar para vocês os elementos, que não é parte dessa disciplina. Eu acredito que vocês têm uma disciplina que vai tratar sobre segurança. Se vocês, porventura, ainda assim precisarem de informações extras, vocês sempre vão ter que buscar essas informações e ter o maior cuidado na hora de implementar o seu site com relação à segurança, privacidade e autenticação. Tá? Confidencialidade, confiabilidade e a proteção das informações contra ameaças de segurança são um pré-requisito crítico para a funcionalidade do comércio eletrônico. Tá? Gente, quem falou isso, né, foi o Calacota. Já em 2000, você veja aí, há 15 anos atrás, ele já colocava esses parâmetros como sendo essenciais. Porque não tem como você manter o comércio eletrônico. Se isso que ele colocou aqui, 15 anos atrás, não tivesse sido implementado e melhorado constantemente, que outro problema que vocês vão ter é esse, né? Você implementa a segurança e você tem que estar ali antenado com as necessidades do comércio ou com as inovações que ele tem. Você tem que lembrar que os fraudadores, eles são muito mais rápidos e eles estão amplamente atualizados. E eles vão sempre estar buscando tecnologias recentes, extremamente recentes, para tentar burlar os sistemas de segurança e assim conseguir o objetivo dele, que é lesar o comércio eletrônico, obter uma vantagem ilegal em relação ao comércio eletrônico que está podendo ser praticado ali. Então, quem cria o site, como são vocês, os possíveis criadores e futuros criadores de site, ou, no mínimo, futuros consumidores, ou já são consumidores, você nunca pode esquecer de observar as questões de segurança e privacidade na hora de fazer a aquisição. Lembre-se, a atualização é um elemento importantíssimo para que você mantenha o seu site sempre em questões de segurança sempre atualizado. Tá? Continuando.
Ameaças à segurança. A segurança é definida como uma circunstância, condição ou evento com potencial de causar danos em dados ou recursos de rede, na forma de destruição, essa é uma das formas, né? Destruição, exposição, modificação dos dados, né? Negação de serviço, fraude ou ainda perda ou abuso. Essas são as principais problemáticas que você tem com relação à falta de um sistema de segurança bem definido. Tá? Se o teu sistema não estiver estritamente seguro, você vai ter esse tipo de problema. Tá? Os principais problemas aqui são você perder os dados ou você ter um problema com fraude diferente. E existem várias maneiras de você acabar caindo num golpe ou de você acabar expondo os seus dados. Geralmente o principal problema, na realidade, não é a falta de segurança do site, não é a falta de segurança do provedor que vai manter esse site, não é nenhum desses elementos. O principal problema, geralmente, é o computador do usuário. O usuário, às vezes, acessou um site que não deveria ter acessado, ou alguém que usa aquele computador acessou um local que não deveria, por exemplo, através de um e-mail, recebeu um e-mail com uma proposta milagrosa, entrou naquela proposta, e ali ele pode perder os dados, mesmo que ele não realize a compra. Ele percebe que tem alguma coisa errada, evita a fraude naquele momento, mas só dele ter acessado aquele site, ele já pode ter preenchido um cadastro ou ter aberto alguma porta para que alguma informação que está no computador possa ser acessada por um terceiro mal intencionado. Então, o primeiro detalhe na segurança da informação é o seu computador, é o usuário. É você ser uma pessoa cautelosa e não ficar vasculhando a internet à toa. Use sempre a internet de uma forma precavida. Lembre-se sempre que por trás de um site tem um criador do site. Você nem sempre sabe as intenções daquele criador. Tá? Vamos continuar com as informações de hoje. Ainda falando sobre as ameaças, né, a gente pode classificar as ameaças à segurança de mensagem em 3 principais categorias. Voltando, principais, tá? Não são apenas essas. Confidencialidade de mensagem, integridade de mensagem e sistema, tá? Autenticação ou ainda, né, a identificação do emissor da mensagem. Esses são 3 dos elementos principais da segurança da informação que a gente vai tratar nos próximos slides. Vamos ao próximo. Agora a gente vai falar sobre a confidencialidade. É importante para as utilizações que envolvem dados sensíveis. Vários são os dados sensíveis, tá? Exemplo, número de cartão de crédito. Esse é um dado sensível. Na verdade, ele é muito sensível. Vários outros dados são sensíveis, como por exemplo o seu CPF. Tá? O seu CPF já é um dado sensível. Se você tiver o seu cadastro com nome, CPF, RG, data de nascimento e vários outros dados mais simples, podem ser utilizados esses dados para a obtenção, às vezes, de algumas outras situações que podem vir a lesar você indiretamente. Tá? Pessoas mal intencionadas com esses dados, eles podem conseguir informações além dessas que você pode ter fornecido ali. Tá? A confidencialidade deve ser garantida, né, aliás, deve garantir que o acesso a tais informações ou a sua liberação aconteça somente a quem deveria estar autorizado a receber. Tá? Ou seja, quando a gente fala de confidencialidade, a gente está falando que você tem que dar um jeito, vamos dizer assim, né, usar as ferramentas apropriadas, que serão comentadas um pouco depois. Você tem que utilizar essas ferramentas para você poder garantir que quem vai receber e ter acesso e conseguir visualizar esses dados são apenas as pessoas que têm direito a vê-las, que são as pessoas que vão realmente precisar dessas informações e vão utilizá-las de forma adequada. Tá? Um exemplozinho para você poder simplesmente antecipar, né, um pequeno conceito é, você poderia usar a criptografia para poder garantir, como meio, né, de garantir a confidencialidade das suas informações que vão trafegar na rede. Não é só ela é só um exemplo, existem várias outras. Aliás, as que a gente vai citar na aula de hoje são as mais conhecidas ou as mais utilizadas e são as principais que são utilizadas hoje em dia.
Existem várias outras, dependendo do que você pretende fazer no seu site, é interessante que você procure uma outra ferramenta diferente das que a gente vai colocar, tá? Vamos continuar um pouquinho. Além da confidencialidade, temos também a integridade. As transações de negócios requerem que seus conteúdos permaneçam inalterados durante seu transporte. Ou seja, a informação que você enviar, ela tem que chegar ao destinatário. Em outras palavras, né, a informação recebida precisa ter o mesmo conteúdo e organização que a informação enviada. Enquanto a confidencialidade protege contra a monitoria passiva dos seus dados, os mecanismos para integridade devem prevenir os ataques ativos envolvendo a modificação dos seus dados. Isso quer dizer o seguinte: enquanto a confidencialidade apenas vai tentar ler as informações que estão trafegando ou que estão sendo inseridas em um formulário ou que você mesmo preencheu, a integridade ela tem que ter meios de garantir que a informação saiu de um jeito e chegou ao destino de outro. Imagine a seguinte situação, vou fazer um desenhozinho aqui em cima. Você tem aqui uma caixinha que você vai colocar um conteúdo aqui nessa caixinha. Você tem aqui os conteúdos X, Y e Z. Este conteúdo tem que garantir que ele chegará da mesma maneira até o destino. Um dos detalhes referentes a isso é que pode haver uma alteração, tanto no conteúdo quanto na ordem. Poderia chegar ao final, por exemplo, YZX. É o mesmo conteúdo, mas ele não está na mesma ordem em que ele foi enviado. Isso é importante porque os dados precisam estar idênticos aos que foram enviados. Imagine você mandar o número do seu CPF, o número de cartão de crédito para validar a compra, e quando chega ao destino, esse número foi trocado, por exemplo, ele foi misturado, a parte final está no começo, o começo está mais ao meio e o restante está trocado. Então, se essas informações, um único número desses for trocado, você não vai ter a integridade dos seus dados. Confidencialidade, então, impede que alguém veja esses dados. E a integridade vai ter que impedir que alguém acesse e altere esses dados. É por isso que ele fala de ativos, né? Ataques ativos. O ativo é justamente isso, ele vai mexer nos seus dados. O passivo, que é a questão da confidencialidade, ele apenas, monitora e visualiza os dados. Em relação agora à autenticação, ou ainda, identificação, ela trata do emissor da mensagem e também do recebedor desta mensagem, tá? Ela é um mecanismo pelo qual o recebedor de uma transação, ou seja, o lojista, ou seja, vocês, vamos dizer assim, né? Ou uma mensagem, não apenas uma transação, pode ser um e-mail, por exemplo, tá? Ele pode ter a certeza da identidade do emissor ou da integridade da mensagem. O ponto principal da autenticação é identificar, é você ter uma maneira de saber que quem enviou foi exatamente aquela pessoa, tá? Em outras palavras, a autenticação verifica a identidade de uma entidade, um usuário ou ainda um serviço, utilizando certas, olha só, informações criptografadas transferidas do emissor para o destinatário, tá? Então, olha, já surge aqui, né, o elemento que eu falei agora há pouco para vocês, ó, criptografia, tá? A autenticação, diferente dos outros elementos, ela tenta identificar se quem está enviando é a pessoa que realmente está enviando. Se vocês não sabem, mas existem já há décadas diversas ferramentas que permitem fraudar a emissão, por exemplo, de um e-mail.
Você, utilizando um programinha próprio para isso, ele consegue enviar uma mensagem qualquer, com conteúdo qualquer, como sendo um destinatário qualquer. Você, sentado na frente do seu computador, usando um programa desses, você vai lá e coloca como se você fosse enviar um e-mail, por exemplo, de um banco, por exemplo, de um órgão de defesa, por exemplo, de uma empresa fazendo uma promoção, como, por exemplo, um órgão policial ou judiciário. Então, você tem condições fáceis de fraudar quem é o remetente. Mas, se você tiver um sistema que faça a autenticação ou a identificação desse emissor, assim como também do destinatário, esse sistema vai impedir que chegue uma mensagem que não é de quem deveria ser. Por exemplo, quem está sendo o emissor, eu vou conferir. Não, esse não é o emissor. Essa mensagem é uma mensagem fraudulenta. Esse sistema ele cuida disso, de fazer essa verificação e evitar que assim você possa ter problemas em algum negócio, uma transação ou ainda através mesmo de uma mensagem. Tá? Então é um outro elemento de segurança muito importante na hora em que a gente vai fazer comércio eletrônico. Tá? Agora a gente vai começar a respeito das tecnologias aplicadas ao comércio eletrônico. Nos tempos atuais, o envio e o recebimento de informações sigilosas torna-se importante. Aliás, eles são extremamente importantes, né? O desenvolvimento da internet, maior a cada dia, resulta numa facilidade de transmissão dos dados, de maneira precisa e extremamente rápida. Diante dos ataques virtuais frequentes, as informações confidenciais torna-se fundamental aumentar a segurança, tanto nos sites de internet banking como no comércio eletrônico. Para isso é fundamental a utilização de ferramentas apropriadas. Comentei agora há pouco, né, entre um slide e outro, que isso é um elemento extremamente importante. Você tem que utilizar ferramentas apropriadas para garantir a confidencialidade, a integridade e a autenticidade, tanto da mensagem quanto da transação, quanto do emissor e às vezes do recebedor também, para quem está fazendo o negócio. Tá? Vamos começar com mais um conteúdo. Vamos falar rapidamente sobre criptografia. A criptografia é um conjunto de normas e técnicas que tem como objetivo codificar uma informação de forma que apenas o emissor e o receptor possam compreendê-las, não permitindo, né, com isso, que terceiros possam interpretá-las. O que a criptografia faz nada mais é do que embaralhar o conteúdo da mensagem. Lá na origem, você tem um código, esse código é utilizado para pegar e fazer troca das letras. Por exemplo, você escreve uma palavra, o computador gera uma palavra totalmente diferente. Se alguém, porventura, conseguir, vamos dizer assim, driblar as formas que você criou de confidencialidade, ele não vai conseguir entender o conteúdo que está transitando naquela informação. Então é uma maneira extremamente segura de você transitar com dados pela rede. Uma vez que de certa forma é bem simples você conseguir visualizar dados que estão trafegando numa rede, se você tiver acesso e permissão para isso. Por exemplo, o seu computador tem um usuário como administrador que não tem senha. Se a pessoa conseguir chegar até o seu IP, né, até o seu número de computador, ela consegue facilmente visualizar todos os dados que tem na sua máquina e acessar as transações que estão sendo realizadas por ela. Né? Então, se você tem um usuário com poderes de administrador, coloque uma senha, nem que seja uma senha simples. Tá? Um dos objetivos principais da criptografia é impedir que, se alguém estiver visualizando esses dados, ele consiga interpretar esses dados, ou seja, entender esses dados e assim poder utilizar. Imagine os seus números de cartão de crédito. Agora imagine que eles foram colocados num outdoor, estão em praça pública. É isso que a gente evita com a criptografia. Pode aparecer um número ou pode ser um palavrão esquisito lá, mas não vai aparecer o número do seu cartão, muito menos na ordem em que você digitou esse número. Tá?
é um detalhe importantíssimo. O uso da criptografia é o elemento principal, é a chave principal para você manter a confidencialidade e a integridade dos seus dados. Tá? Um detalhezinho sobre a criptografia é que ela evolui constantemente e rapidamente. Como os computadores também evoluem, uma das maneiras de você tentar burlar a criptografia é criar um algoritmo para poder fazer uma quebra que a gente chama por força bruta, onde você coloca um computador que ele vai testar todas as combinações possíveis de serem efetuadas com todos os algarismos que tem no teu teclado, numéricos, alfanuméricos e alfabéticos. Ele tenta criar combinações com todas as possibilidades possíveis. Então, quanto maior for o código criptográfico que você estiver utilizando, maior vai ser a dificuldade para quebrar esse código. Os computadores atualmente podem trafegar tranquilamente com 128 bits de tamanho de código criptográfico. Mas já alguns sistemas já utilizam 256 bits como sendo a codificação criptográfica padrão para eles. Esse número, alguns anos atrás, ele era da ordem de 16 bits. Não faz tanto tempo assim. Tá? Passou para 32, passou para 64, hoje o mínimo aceitável é 128 e diversos já utilizam 256. Então, se você observar isso, daqui mais alguns anos ele estará em 512 bits de espaço, vamos dizer assim, né, aliás, de espaço não, desculpa, de caracteres para criptografar os seus dados, para embaralhar os seus dados. Professora Kerlin, tem alguma contribuição? Alguém está perguntando alguma coisinha? Então, por enquanto, nós ainda não temos nenhuma participação. Eu estou achando o tema super importante. Eu acho que, claro, olhando todas as matérias que nós já vimos até aqui, eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, essencial. É claro que acho que todas as aulas eu acabo falando, esse ponto é essencial, né? Mas essa questão da segurança é extremamente importante, né? Não só apenas eu como consumidora, com medo de que os meus dados de repente caiam nas mãos erradas e com isso eu tenha danos materiais, enfim, mas até como empresa, né? De repente eu quero ter um site, trabalhar com ele, vender algum produto e eu tenho por obrigação de cuidar das informações do meu cliente. Por isso, tudo isso que o professor está falando é extremamente importante. E uma empresa, no caso a construção de um site, essa empresa, ela tem que ter essa preocupação e saber que isso é essencial. Até porque um erro desse pode levar a empresa, né, à falência. Com certeza. E causar diversos processos judiciais. Muitos danos, né? É muito sério, né? Grande, imagina um banco, quantas informações ele lida ali diariamente, não vamos nem dizer diariamente, né? Por minutos, né? Então, quantas pessoas fazem transações bancárias, pagamentos, transferências, ou mesmo, vamos pensar num site, né? Com bastante transações comerciais num dia, quantas informações passam por ali, dados de cartões de crédito, e isso caindo na mão de uma pessoa mal intencionada, ela pode causar um grande dano, um grande rombo aí na conta bancária de alguém. Por isso é muito importante, essa disciplina assim é essencial. É verdade, esse conteúdo é o mais importante. Se você não tiver condições de fornecer segurança, você não vai conseguir realizar comércio eletrônico, com certeza, tá? A professora falou de bancos, por exemplo. Eu me lembrei que há vários anos atrás, quando os bancos começaram a ir para a internet, a principal preocupação e o maior problema, vamos dizer assim, que os bancos tinham era conseguir garantir o acesso seguro. Imagine, é a sua vida bancária que vai estar ali exposta se porventura algum dado daquele for perdido, vazar ou conseguir ser visualizado simplesmente. Cartões de crédito, saldo de conta corrente, só um saldo de uma conta corrente vinculada a uma pessoa, fala, caramba, fulano tem tantos milhões na conta, pera lá que a gente vai dar um jeito de sequestrar o filho dele. Né? Isso então, é muito importante. É muito importante. E o pior de tudo que eu vejo é assim, quando acontece algum problema, a gente não fica sabendo. Os bancos, eles não divulgam, eles arcam com prejuízo sozinho e eles abafam esse conteúdo porque... Já aconteceu comigo, professor, um caso semelhante Já conheço outros casos também. Isso aconteceu realmente comigo já, não sei, há uns
8 anos atrás, eu já fazia as transações pelo banco, e aí um dia eu entrei na minha conta e vi que tinham pagado, assim, umas 3 contas, tipo uns R$ 200 cada uma. Eu achei estranho, falei, na primeira, é tipo chegar em casa e terem sido assaltado, você fica meio assim, saber o que fazer. Eu fiquei, nossa, que estranho, quem entrou na minha conta, como assim? Aí eu fiquei pensando, nossa, ninguém tem os meus dados, né? E aí comecei a analisar e fui lá, ou seja, cheguei ao ponto de descobrir que aquela conta não foi paga aqui, não era dados daqui de Rondônia, aí fui no banco, aí fiz declaração, teve toda aquela dor de cabeça, né? No fim o banco ressarciu o valor, não teve assim, não tive dificuldades nem para conseguir esse ressarcimento, mas assim, até chegar a esse ponto, assim, dá aquele medo, aquele desespero. Depois eu comecei a ficar um pouco mais atenta, isso que o professor falou, às vezes você pode acessar um site, ou nem um site, um e-mail. O principal é e-mails que a gente recebe um e-mail, você acaba entrando naquilo, um aplicativo, um programinha executável, aquilo ali entra na sua máquina, você não sabe, mas ele está ali bisbilhotando, sabendo todas as suas informações, e quando você menos espera, lá vem o baque, né? São os trójanos. Então, ou seja, nós temos que nos preocupar isso como consumidores, como o professor falou, que isso é muito importante, mas também como futuro donos de site, como empresários. A gente tem que se preocupar não apenas com aquilo que pode acontecer comigo, mas aquilo que pode acontecer com outra pessoa através do meu site. Isso é muito importante. Exatamente. Então, continuando, só para terminar o slide, né, que eu não terminei ainda, com isso, diversas técnicas são utilizadas, tá? E muitas outras são desenvolvidas ao longo do tempo. É aquilo que eu falei para vocês antes, não adianta você utilizar uma técnica hoje. Você tem que estar atento o tempo todo. Surgiu uma nova técnica, se informe a respeito dela. De repente ela é muito superior à técnica antiga que você está utilizando. Os fraudadores sempre estão atualizados, minuto a minuto. Se alguém descobre uma maneira de fraudar, isso vira um viral, todos os fraudadores já ficam sabendo e desenvolvem técnicas para poder descobrir quem é que está utilizando aquela tecnologia e abusam, vamos dizer assim, daquela falha descoberta. Isso é muito comum, acontece muito, então a gente tem que sempre manter sistemas operacionais atualizados. Tenha sempre um antivírus completo, tá? Com firewall, com anti-spam, com anti-spyware, que ele esteja instalado legalmente na sua máquina. Não adianta você tentar baixar da internet de forma fraudulenta, que ele já vai vir para você com um presentinho. Aqueles livres, né? Os livres, eles até são razoáveis. Os gratuitos, é melhor você ter um gratuito do que não ter nenhum. Mas o custo, gente, de um antivírus é tão baixo frente ao potencial que ele vai trazer para a sua máquina de segurança para você. Você vai gastar de R$100 a R$140 para ter uma proteção por um ano inteirinho. Atualizações constantes, diárias, às vezes a cada 10 minutos. Isso é extremamente importante, tá? Vamos continuar então com o conteúdo. Só mais um pouquinho. Protocolos de autenticação. Além da criptografia, nós temos outra maneira de poder contribuir com a segurança. Autenticar é o método de verificar se o usuário que está tentando acessar é o permitido. Caso o usuário que esteja tentando acessar seja outra pessoa, o sistema deve impedi-lo. Gente, imagina, se eu não sou o usuário e tento acessar o sistema, e o sistema simplesmente permite que eu acesse, que me adianta ter toda a segurança por trás daquilo? Se eu estou, vamos dizer assim, esquecendo da regra principal. Só pode acessar aquelas informações o próprio dono das informações. Ou então, se ele fornecer os dados dele a uma outra pessoa, como por exemplo a esposa ou o esposo, ou um filho, ou alguém assim, ele confia naquela pessoa a ponto de fazer isso, ele tem que lembrar que essa outra pessoa vai ter acesso a todos os dados, vai poder alterar, vai poder utilizar. Então isso é um problema relativamente grave, tá? Então se você fornecer os seus dados, essa outra pessoa que sabe os seus dados vai acessar como se fosse você. O sistema, ele tem que impedir que um não autorizado acesse, que não seja você que acesse. Lembre-se, não tem ali um identificador por impressão digital. A identificação que vai estar ali, nem por retina, né? A identificação que vai estar ali, geralmente é o nome de usuário e uma senha. Quando você loga no banco, por exemplo, ou é o seu CPF, ou é o número da sua conta e agência e uma senha também,
Tá? Então, se você fornece essas informações a terceiros, esse terceiro vai poder utilizar como se fosse você. O sistema tenta impedir, assim, ele evita que alguém que não sabe essa senha e não sabe esse acesso possa conseguir. Tá? É impressionante, mas tem site que você consegue facilmente ultrapassar essa etapa e usar ele como se tivesse feito o login nele normalmente. Então, assim, vocês têm que, como criadores de site, vocês têm que ter o cuidado de, na hora de criar o código de programação, evitar que haja uma maneira fácil de poder transpor a etapa de login. Tá? Isso é muito importante. E os protocolos de autenticação servem para isso. Tá? Existem protocolos de autenticação cuja finalidade é efetuar transações seguras de dados no ambiente virtual. Outro elemento importante, ó, Security Electronic Transaction. Tá? O SET é um conjunto de padrões e protocolos. Falamos agora sobre um protocolo de autenticação. Né? Aqui é um conjunto, ó, não só de padrões, mas também de protocolos. É tipo assim, um pacote, né? Vem tudo junto. Ó, que oferecem transações seguras de pagamentos eletrônicos, usando cartões de crédito. Tá? Então, o principal objetivo do SET é você fazer garantir, vamos dizer assim, a segurança de transações efetuadas por cartão de crédito. Isso aqui, gente, é um pacotinho que já existe pronto. Você vai utilizar essas técnicas, né, esses padrões e esses protocolos, e isso vai garantir a segurança. Já se você não utilizar, você vai ter que criar os seus próprios padrões de segurança e os seus próprios protocolos, ou utilizar outros protocolos diferentes. Tá? Esse é um modelo. Então, assim, quando você vai no supermercado, por exemplo, fazer uma compra, você passa o seu cartão naquela maquinetazinha. Aquela lá é um TEF, T-E-F, porque é um terminal eletrônico de transações. Tá? Quando você coloca o seu cartãozinho ali, ele está fazendo exatamente uso desses tipos de protocolo. Internamente, o que vai estar sendo utilizado é o SET. O nome daquele terminalzinho é que é TEF. Tá? Ele é o meio aonde faz a leitura e aguarda a tua senha. Quem faz a transferência desses dados é o SET. Então, se você quer usar um sistema parecido com esse, seja por internet ou seja ali no balcão da sua loja, você vai ter que utilizar um sistema com os protocolos SET. Tá? Ele assegura a confidencialidade e a integridade dos dados com utilização de certificados digitais. Eu tenho a impressão que a gente vai falar um pouco sobre certificado digital, já já. Vamos ver. Agora a gente vai falar sobre o Security Pretext Transfer Protocol, o SHTTP. Já é um sistema já há alguns anos existente no mercado. Tá? Ele proporciona envio dos dados via web de maneira segura, tá? Usando uma camada de aplicações. É feito um processo de negociação entre o cliente e o servidor. Tá? Oferece autenticação, oferece integridade, confidencialidade e certificação. Mas nem todos os browsers são compatíveis com o SHTTP. Isso é um problema legal, vamos dizer assim. Né? Existe um meio de você garantir o acesso do seu computador até um servidor através do SHTTP, do Security, né, HTTP, mas o seu navegador pode não ser compatível. Quando você desenvolve um site, você tem que disponibilizar naquele site quais são os meios de você acessar todos os requisitos de segurança. Para cada navegador, a forma de ativar um serviço de segurança, ela muda um pouquinho. Então, se você, na hora de desenvolver o seu site, você não atentou para esse detalhe, o site que você vai desenvolver, ele pode não permitir a compatibilidade com o SHTTP, por exemplo. Tá? Então, isso é um problema sério. Na hora que você for desenvolver o site, você esteja atento e permita, pelo menos os browsers, né, que são os navegadores, permita que pelo menos os mais conhecidos e mais utilizados estejam providenciados, né, o seu
meio de comunicação através do seu site. Navegadores como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e o da Applezinho, que é o Safari, devem sempre estar na sua lista. Tá? Outros navegadores, existem diversos outros, um outro também relativamente bem conhecido é o Opera. Então, se você não disponibilizar no código do seu programa, do seu website, informações que façam com que o sistema SHTTP seja ligado, ativado, a hora que o usuário abrir, ele não vai ter o SHTTP instalado lá. É fácil você descobrir se o seu navegador, quando você abrir um site com SHTTP, é bem fácil você descobrir se o seu navegador e aquele site estão conversando em SHTTP. Quando você der o Enter, digitar o link, né, a URL do site e apertar Enter e ele carregar, você vai ver na barra de endereços aparecendo o HTTP, HTTPS, //. Então ali no lugar do HTTP, logo no iniciozinho do site, ao invés de aparecer apenas HTTP, vai aparecer HTTPS. Se tem esse Szinho no final, significa que o SHTTP está ativado. Esse sistema garante que as informações que saem do seu computador seguirão direto ao destinatário. Qual é o problema agora para o usuário, não para o programador? Você é o usuário, você vai entrar no site para poder fazer uma transação. E você olha lá, tá lá, o SHTTP está instalado, está funcionando, está operando. O que você tem que ter em mente é que o site que você está acessando vai receber as informações que você enviar. Mas será que o site que você está acessando é um site confiável para receber suas informações? Ele é um site seguro? É uma empresa? Um dos detalhes que a gente vai falar daqui a pouco é sobre fraude, sobre site falso. Né? O que é um site fraudulento e um site falso? Rapidamente, um site fraudulento é um site que é criado para enganar a pessoa, é um site que oferece uma coisa que não existe, por exemplo. Né? O site falso é quando você acessa um site pensando que é outro. Você acessa o site, por exemplo, pensando que é o seu banco, através de um e-mail que você recebeu. Olha, a sua conta precisa de uma atualização nos dados. Foi mudado o sistema de acesso e segurança. Clique aqui para atualizar. E aí você é levado a um site que, observando visualmente, ele é idêntico ao site do seu banco real. Mas, se você observar com cuidado, você vai perceber que não é o site do seu banco. Isso é um site falso. E se você enviar os seus dados através desse site falso, você vai estar enviando para realmente quem não deveria estar recebendo esses dados. E quando o cara faz esse site falso ou um fraudulento, ele garante que você está usando uma forma segura de transferência de dados. Ele põe o SHTTP instalado, implantado e funcionando e operando para que você tenha segurança de que os dados que você enviar a ele vão chegar íntegros. Ele vai ter certeza que os seus dados são aquele, mesmo vai poder usar eles à vontade. Tá? SSL, Security Sockets Layer, é mais um sistemazinho de segurança para vocês. Ó. Ele usa criptografia de chave pública, é um tipo de criptografia, tá? Para realizar troca de dados via web. São feitas diversas transações de dados para negociar os parâmetros de segurança da conexão entre cliente e servidor. Isso quem afirma é Krause, tá? Gente, o SSL é uma das maneiras de você colocar criptografia no seu site. Uma vez que você instalou e utilizou um serviço SSL, você vai poder permitir que a criptografia seja utilizada. E isso vai dar uma segurança bem legal ao seu site e à transmissão de dados via web. Tá? Certificado digital. Atividade de reconhecimento em meio eletrônico que se caracteriza pelo estabelecimento de uma relação única, exclusiva e intransferível entre uma chave de criptografia e uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação. Tá? Esse reconhecimento é inserido em um certificado digital
por meio de uma autoridade certificadora. Gente, quando a gente fala em certificado digital, é um elemento que você vai praticamente comprar para poder utilizar no seu site. Você tem que pagar para poder utilizar esse recurso, tá? Existem várias empresas que fornecem esse tipo de serviço. A assinatura digital, tem muita gente que confunde esse termo, tá? Tecnologia oferece a certeza da informação enviada da origem correta e a receptora reconhece a origem. Ou seja, tanto quem está enviando tem certeza que ela é correta, quanto quem está recebendo também. Qualquer alteração nos dados resultará em um resumo diferente, constatando ocorrência de adulteração das informações. Ou seja, se você utilizar uma assinatura digital, quem está recebendo tem certeza que é você que está enviando. E você que enviou tem certeza que quem recebeu é a pessoa correta para receber isso. Só um detalhe, a assinatura digital não é você escanear o que você assinou, não. A assinatura digital você compra ela através de um site próprio para isso. Existem vários que fazem esse tipo de serviço. E ele cria uma série de informações referentes a você e isso é enviado. Ao invés de você enviar um monte de informações, você simplesmente envia as informações do certificado digital e ele, aliás, desculpa, da assinatura digital, e ele vai ter a garantia de que você é quem está enviando aquilo. Muitas vezes a assinatura digital ou o certificado digital vem através de um tokenzinho, de um elementozinho parecido com um pendrive, para você poder fazer a certificação de que você é você mesmo, tá? Continuando. Legislação para o comércio eletrônico, gente. Agora a gente vai entrar em outra seara, tá? Aqui a gente não tem muito para onde correr porque é apenas a lei. Então a gente vai apenas trazer os pontos principais da lei que foi produzida no Brasil há alguns anos para tratar a respeito do comércio, especificamente do comércio eletrônico. Vamos a ela. Facilidade e a rapidez da comunicação entre diversos lugares do mundo são uma das maiores vantagens da internet, mas também a causa de um grande problema para a justiça. Como é que ela vai tratar isso? Por isso é que foi criada uma legislação própria, tá? Poucas inovações na história da humanidade reúnem tanto os benefícios potenciais quanto o comércio eletrônico, tá? Isso é uma realidade. Vocês estão vendo isso desde a primeira aula, né? O comércio eletrônico através da internet é um benefício potencial, tanto para quem é consumidor, como quem é o vendedor numa transação eletrônica, tá? O decreto 7962 de 2013 tem por objetivo regulamentar a lei 8.078 lá de 1990, que é o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, para tratar sobre as transações no comércio eletrônico. Mas ela ultrapassa os limites do poder regulamentar, ou seja, a lei fala que vai haver um decreto regulamentando isso, isso e isso. Mas o decreto regulamenta isso, isso, isso e mais alguma coisinha que a lei não estava dizendo. É isso que ele fala que é extrapolar aqui os limites regulamentares para qual ele foi disposto, tá? Então, a lei diz que ele deveria tratar de apenas algumas coisas e ele extrapola um pouco isso. Ele cria, né, deveres e obrigações não previstas expressamente na lei, tá? Mas ele está em vigor, tá? Vamos ver os principais detalhes sobre o decreto 7962. Ampliar o nível de informações sobre os produtos, serviços e fornecedores na oferta em meio eletrônico. Atendimento ao consumidor na internet e suas reclamações. E direito de arrependimento nos contratos eletrônicos. Gente, antes do decreto 7962 ser lançado, não é que não haviam leis para regulamentar, utilizava-se o Código de Defesa do Consumidor como se fosse uma transação comercial qualquer e o Código Civil e qualquer outro código que fosse necessário naquele tipo de transação comercial. Mas como há características específicas da transação no comércio eletrônico, houve, vamos dizer assim, né, uma necessidade de criar um novo normativo jurídico para balizar justamente as transações na internet. Por exemplo, as informações que devem constar nos sites eletrônicos. Quanto às empresas ofertantes,
nome da empresa, número de inscrição do CNPJ ou do CPF, endereço físico, endereço eletrônico e informações necessárias para a sua localização e contato. É comum ainda hoje a gente encontrar sites que não têm todas essas informações. Você tem que estar atento. Se ele não está seguindo a lei, significa que ele não é um site tão confiável, ou pior, você pode ter problema se você acabar fazendo uma transação utilizando os serviços desse site. Tá? A lei garante a você que ele precisa atender a esses quesitos e critérios. E você, como produtor, vamos dizer assim, de um site, ou criador ou mantenedor de um site, tem que estar atento e disponibilizar essas informações no site que você vai criar. Tá? Que mais? Quanto aos produtos e serviços, características essenciais do produto ou do serviço, incluídos riscos à saúde e à segurança dos consumidores, discriminação no preço de qualquer despesa adicional ou acessória, tal como, por exemplo, a entrega, o frete, um seguro, tá? Condições integrais da oferta, incluídas modalidades de pagamento, disponibilidade, forma e prazo da execução do serviço ou da entrega do produto. E, por fim, informações claras e ostensivas sobre quaisquer restrições à fruição da oferta. Gente, isso é um elemento importantíssimo. Às vezes você chega no site, ele não te dá todas as informações necessárias. Você fica na dúvida. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simplesinho para ficar fácil de entender. Ele não informa se o produto é 110 ou 220, no caso de um eletrodoméstico, por exemplo. Isso é proibido por lei, praticamente, a partir do lançamento desse decreto, né? Cores, que são características, né? Cores, tamanho, qualquer informação que seja relevante, importante, como, por exemplo, peso, qualquer coisa que seja relevante para o produto tem que estar discriminado. E o decreto ainda salienta um detalhe bem importante, ó, que ele fala sobre riscos à segurança ou à saúde do consumidor. Isso é um detalhe que muitas vezes a gente não, no nosso dia a dia, não está acostumado a acreditar que um produto possa ter risco à saúde. Mas pense num produto químico, um produto que seja explosivo, por exemplo. Então, esse tipo de produto, ele tem que ter claramente descrito no site que ele tem esse tipo de risco à saúde ou ainda à segurança. E os problemas do consumidor que a lei trata? Falta ou atraso na entrega do produto ou serviço. É a execução física, tá, gente? Você compra, até o produto chegar e ser efetivamente entregue, acontece algum problema. Atrasa, não chega, ou chega danificado, ou chega desconforme. Então, esse tipo de problema é assegurado que você vai ter direitos pelo decreto. Vício ou defeito no problema, isso aqui já é um pós-venda, né? Desconformidade com as características ou especificações. Ah, eu pedi 220, veio 110, ou o contrário, eu pedi 110, veio 220. É um exemplo. Como eu já citei, acho que na primeira aula, você pediu azul, ele chegou amarelo, né? Esse tipo de detalhezinho, ó, o código, né, o decreto garante a você que você tem possibilidade de exigir que a empresa faça, por conta dela, a solução do problema, trocar o produto, tem que te mandar um e-mail para que você envie esse produto para eles de volta e ele vai te mandar o correto. Tá? Garantia e assistência técnica. Desistência ou arrependimento do consumidor. É comum quando o produto chegar, você olhar para ele e você não gostar por qualquer motivo que seja. Existem regras definidas para você poder fazer a devolução desse produto. Quando você compra pela internet, você tem 7 dias para se arrepender da compra que você fez. Tá? Por fim, né, embora todas essas adaptações ainda devam ser feitas, atualmente os progressos conseguidos com as técnicas de segurança e privacidade permitem que as empresas passem cada vez mais a utilizar comércio eletrônico, inclusive como forma de obter vantagem competitiva. Eu tenho uma empresa, ela é física, ela existe, eu já tenho um volume de vendas razoável. Por que não investir no comércio eletrônico?
eu já tenho um nome conhecido provavelmente. Então nada me impede de criar uma maneira de poder vender os meus produtos também na internet. O que acontece nesse momento é que a sua pequena empresa, vamos dizer assim pequena, porque ela às vezes é regional ou é estadual, ou é local apenas, né? Ela passa a ter projeção às vezes mundial. E você vai ter uma série de, vamos dizer assim, de clientes diferentes do que você está habituado. E você tem que estar sempre preparado para esse cliente diferente, para esse cliente que tem uma necessidade que às vezes é um pouquinho diferente do que você está acostumado com o seu cliente presencial. Professora, tem alguma pergunta, alguma coisa mais a colocar? Ainda não temos nenhuma pergunta, né? Acho que os alunos estão deixando para após a atividade. Ou será que estão entendendo tudinho? Estão entendendo tudo, né? Mas você pode mandar a sua pergunta que nós vamos responder, né? Perfeito. Gente, agora o professor vai passar uma avaliação para vocês, né? O tutor presencial. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, alunos, já estamos de volta. Ainda estamos aguardando a resposta de vocês, tá? A questão que a gente propôs para vocês hoje, a atividade de sala, é vocês, considerando o conteúdo visto nesta teleaula, né? Conteúdo visto nesta teleaula, você conheceu conceitos, aspectos amplamente citados nos sistemas online atuais sobre segurança, bem como tipos de ameaça a essa segurança e a sua definição, como uma circunstância, condição ou evento, com potencial de causar danos em dados ou recursos de rede na forma de destruição, exposição, modificação de dados, negação de serviço, fraude, perda ou abuso. Já conhecendo também a nova legislação, o Decreto 7962 de 2003, que fala especificamente sobre o comércio eletrônico, tem por objetivo regulamentar a Lei 8.078, que é o CDC. Né? Dispõe sobre a contratação no comércio eletrônico, mas ultrapassa os limites do poder regulamentar. Se for fazer um concurso público, isso aqui é uma informação importante. Ó. Afinal, ela está criando deveres e obrigações não previstas expressamente na lei quando a lei foi criada. Isso o decreto, tá, gente? O decreto é que extrapola os limites constitucionais deles. Baseado no seu conhecimento acerca de privacidade, segurança, legislação do comércio eletrônico, né? Formariam um grupo de até 5 alunos, iriam debater, escrever um pequeno texto, é só piquititinho, né? Sobre a importância da segurança e das leis para a utilização do comércio eletrônico nos dias atuais. Esse é o texto, a gente está aguardando, o pessoal ainda não mandou. Enquanto vocês terminam de digitar, eu espero que estejam enviando, eu vou passar um link para vocês, eu vou escrever aqui no quadro um link que eu quero que vocês acessem depois. São 2 locais que eu quero que você visite. Um deles é sobre comércio eletrônico, o outro, ele traz para vocês diversos conteúdos referentes a tudo isso que a gente colocou aqui hoje. Criptografia, chave de segurança, assinatura digital, certificado digital, rede, fala sobre um monte de elementos. É um site mantido, um dos sites, né, mantidos pelo Sistema Gestor da Internet, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI. Tá? O CGI mantém diversos sites de diversas áreas. É a entidade responsável, vamos dizer, pela legalidade dos sites que são abertos no Brasil, por manter esses sites funcionando,
por exemplo, controlar as permissões, os certificados digitais e vários outros elementos, né? O Comitê Gestor da Internet é o órgão principal referente à internet no Brasil. E ele criou uma série de elementos didáticos, extremamente didáticos, para quem é comum, para quem é um público comum. Vocês, como estudantes da área de informática, vocês vão ter um acesso a uma informação bem interessante. Vai estar de uma forma bem clara a explicação que está ali, de uma forma bem, às vezes, singela até, mas importante é a maneira como ela é colocada, que às vezes ela vai te trazer luz, né, assim, sobre aonde poderia utilizar tal recurso ou tal produto, tá? Acessem primeiramente, ó, o Cartilha, eu vou escrever aqui, escrever em maiúsculas para ficar mais fácil, cartilha.cert.br. Esse site vai levar você a uma série de cartilhas, a uma série de, vamos dizer assim, né, de conteúdos que são extremamente interessantes e bacanas. Inclusive, esses conteúdos podem até auxiliar vocês em alguma outra disciplina que ainda pode estar por vir, ou até alguma disciplina passada que ainda ficou alguma coisinha que não ficou bem explicada, tá? Dá uma olhadinha, veja os fascículos que te interessarem, as cartilhas que forem interessantes para vocês. Quando você abrir o site, você vai ver ali um monte de informações. Do lado esquerdo também tem uma abazinha com um menu bem grande, com um monte de atalhos ali bem legais para vocês. Depois que você vasculhar toda essa região, eu quero que você olhe lá em cima na parte superior, mais ou menos do ladinho direito lá do site, tem um botãozinho lá chamado fascículos. Procurem os fascículos. Quando você clicar lá em fascículos, vai abrir novamente um monte de outros elementos. Aí eles já são feitos na forma de slide. Por exemplo, você vai dar uma aula agora sobre criptografia, você vai dar uma aula explicando um monte de detalhes importantes sobre segurança da informação. Esses elementos que estão lá, eles vão te auxiliar, eles vão trazer informações do cotidiano, do dia a dia, do elemento que é mais importante lá no final, na ponta, que é o usuário. Você, como usuário, é extremamente interessante que tenha acesso a esse conteúdo, que possa ler esse conteúdo todo e possa também fazer uso desse conteúdo. E você, como desenvolvedor, vai ser extremamente proveitoso o conteúdo que você vai encontrar lá, tá? Não deixe de observar essa cartilhazinha, dá uma olhada lá. Na próxima aula, manda uma informaçãozinha dizendo o que você achou dessa cartilha. Manda só assim, professor, poxa, foi legal, achei que lá é uma porcaria, tá? Manda a sua opinião sobre aquele conteúdo. Professora? Eu achei bem interessante esse site que o professor colocou, é bem legal, você anota e entra depois em casa em um outro momento, acessa esse site e até o professor mostrando para mim agora e a gente olhando, são várias cartilhas, muitas informações interessantes, inclusive cartilhas sobre comércio eletrônico, né? Exato, lá em fascículos. Isso, sobre comércio eletrônico, vários slides e também sobre outras informações também, outros conteúdos, né? Então, ou seja, falamos tanto, né? Esteja antenado, busque conteúdo, busque informação. E esse site é bem interessante, eu acho que vale a pena você acessar, vale a pena você dar uma olhada. Com certeza quem vai estar ganhando é você mesmo. Tá. Um outro site também mantido pela CGI é o Anti-Spam. Esse eu não me lembro qual é o link correto dele, quais são as palavras que você vai ter que digitar. Mas lá no CERT, lá no cartilha.cert, que é um dos elementos do CERT, você pode procurar lá que ele tem um linkzinho para o anti-spam em algum lugar. Ele tem lá uma série de informações referentes ao cuidado que você deve ter referente às comunicações eletrônicas que você recebe, aos e-mails que você recebe, que podem estar com spam ou podem estar dentro desse spam. Se você abrir, ele pode ter um vírus, ele pode ter um trojan, pode ter um worm, pode ter um bot, pode ter um spyware, pode ter qualquer elemento lá que é um elemento danoso ao seu computador. Lá no anti-spam tem uma areazinha onde tem 4 videozinhos explicando sobre os maus elementos da internet. O que é um bot, o que é um spyware, o que é um keylogger, por exemplo, para quem não sabe,
o que é um vírus, quais são as principais características referentes a cada um deles. É um vídeo praticamente infantil, entre aspas, tá? Ele traz de uma forma bem humorada e bem simples informações extremamente importantes que muitos usuários desconhecem. São elementos para o usuário, mas se você é um desenvolvedor, se você é um programador, se você é alguém que vai criar um site, você tem que ter em mente que esse vai ser o tipo de inimigo que você vai estar enfrentando. Entra lá, procura. Se alguém não encontrar, mande uma mensagenzinha na próxima aula. Nesse Tem. site tem um linkzinho de busca. Você pode digitar spam, Exatamente. anti-spam, como o professor está falando, e você É logo fácil encontra, achar, mas se muito você fácil. não encontrar, na próxima aula você manda uma mensagenzinha pra gente que eu posto para vocês. Eu já encontrei aqui rapidinho, só digitei spam lá em cima na busca, já abriu, já estou acessando aqui, tem várias informações bem legais mesmo. Eu tinha pedido para inserir nas URLs no AVA de vocês uma série de links que são desse portal gerenciado pela CGI. Eu não tenho certeza se eles foram inseridos. As cartilhas que eu enviei, que eu coloquei para vocês agora, elas não estão nessa lista. Eram outras. E em uma delas, uma dessas que você abrir é do anti-spam e ele, na hora que você abrir, ele vai estar lá. Então, se porventura foi disponibilizado lá no ambiente virtual de vocês, alguns sites que são do CERT, ou da CGI, ou do antispam.br, você já vai ter acesso a boa parte de conteúdo. Se não, entra aqui, procura lá no Cartilha, você vai achar, não é difícil de achar. E dá uma assistidinha, são 4 videozinhos, eu acho que é uns 8 minutos mais ou menos cada vídeo, então você vai gastar meia hora e vai ser um conteúdo que vai servir pro resto da tua vida, tá? Leia não, assista esses videozinhos, tem 4 versões, tem ele legendado, tem ele bem pequenininho, se a tua conexão com a internet é lenta, não vai ser desculpa, você consegue assistir os videozinhos, eles são muito instrutivos, são muito legais e são muito bons para você poder utilizar no seu dia a dia como usuário e também como desenvolvedor. Não deixe de olhar, você vai gostar, eu tenho certeza. Tá? Professor, pelo que eu estou verificando aqui no chat, eu acho que os polos devem estar tendo problema com a internet, porque eu percebo que está caindo bastante, né? E nas outras aulas a gente tinha essa interatividade, os alunos falando, eu não acredito que não tenha conseguido. Hoje, né? Eu acredito que, na verdade, a culpa é da internet, né? Por isso que nós não tivemos ainda nenhuma resposta. Mas pelo que eu observo aqui no chat, pelo número de pessoas caindo, entrando, eu acredito que a internet está oscilando. Anteriormente alguém tinha comentado que a internet estava ruim, então eu acredito que deve estar oscilando realmente, por isso que nós não temos nenhuma resposta. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo. Ó, o que ele pede, né? Ó, baseando nos seus conhecimentos, deixa eu apagar aqui. Tá, só um minutinho, gente, só para a gente ver ali o que é que está sendo solicitado ali no final, tá? O ponto principal começa aqui assim, ó, né? Baseado no seu conhecimento acerca da privacidade, segurança. Ops, risquei o finalzinho. Privacidade, segurança e legislação vigente para a utilização do comércio eletrônico. Você tem que escrever um pequeno texto sobre a importância da segurança e das leis na utilização. Se a gente for resumir extremamente isso, a segurança, eu diria para vocês que é simplesmente a coisa mais importante do comércio eletrônico. Sem você garantir segurança, sem você garantir uma maneira onde o usuário ele se sinta seguro, onde ele tem a percepção de que ele vai conseguir fazer a aquisição dele, ele vai poder entrar no site, vai poder comprar, vai poder fazer o negócio dele, ou vai poder vender, dependendo da situação, e ele vai ter tranquilidade, sem ter receios de que os dados possam estar sendo roubados, ou os dados dele podem estar sendo utilizados de uma forma fraudulenta, ou até mesmo essa transação que está sendo realizada, ela esteja sendo alterada. Se você não consegue prevenir isso, você não consegue dar essa sensação de segurança para quem está fazendo o comércio, você não vai conseguir que o comércio eletrônico persista. Se houver a criação de um elemento inseguro e isso passar a fazer parte da rotina, o comércio eletrônico vai acabar. Então, sempre as empresas de segurança estão atentas para evitar que isso
impeça que hajam transações comerciais. A tendência, na realidade, é que o comércio de loja, ele venha a encolher nos próximos anos. As lojas, elas vão deixar de ser lojas e vão passar a ser centros de distribuição, praticamente. As empresas, elas vão se tornar empresas maiores internamente, capaz até que precisem de mais funcionários. Então a internet vai fechar umas empresas que não se adequarem a isso, em compensação, as que se adequarem, conseguirem se manter no mercado, e o elemento principal é a segurança, através da confidencialidade, da privacidade, da integridade e da autenticidade. Através desses elementos de segurança, a internet vai permitir que as empresas que se adequarem a isso tenham um volume de vendas cada vez maior. E as empresas físicas talvez venham a diminuir boa parte delas e a passar também a vender no comércio eletrônico. Tá? Falando a respeito da lei, né, é uma lei criada no Brasil, é praticamente a primeira lei mundial criada, né, a nível mundial, é a primeira lei que trata especificamente sobre internet. E dentro dessas leis de internet foi criada a lei sobre o comércio eletrônico. Regulamentar o comércio eletrônico, na verdade, não seria um elemento essencial, mas devido a peculiaridades do comércio eletrônico, criou-se então uma legislação própria, um decreto próprio, o 9762 em 2013. Criou-se esse decreto para trazer mais agilidade na análise jurídica dessas demandas referentes ao comércio eletrônico. Tá? Então, referente às demandas tratadas no comércio eletrônico, essa lei, esse decreto, aliás, desculpa, ele está praticamente alinhado com as necessidades. Assim como se houver um avanço tecnológico que venha modificar alguma coisa na transação comercial, vai haver necessidade de fazer uma alteração nessa lei. Tá? Então, assim, é essencial você ter as condições de privacidade e segurança e você ter também uma legislação que seja sempre atualizada para manter as condições de comércio. Antes de encerrar, agora nesse intervalo, enquanto vocês estavam aí pensando no exercício, a professora comentou um negócio comigo que eu quero compartilhar com vocês. O ano passado foi descoberto um golpe bem interessante mesmo, aplicado a nível mundial praticamente. Ele lesou milhões de pessoas no mundo inteiro e tem uma projeção de serem alguns, muito bilhões de dólares que tenham sido desviados dos clientes através desse golpe. E o pior de tudo, esse golpe, ele está no seu computador, ou melhor, né? Quem tem um vírus desse no seu computador vai ter esse tipo de problema. Não é um problema do banco, não é um problema da internet, é um problema no computador do usuário. O golpe faz a seguinte ação. Quando você entra num site de internet banking para poder fazer um pagamento eletrônico de um boleto qualquer, a hora que você digita o boleto, está tudo bonitinho, você confere ali na tela, está tudo bacaninha. A hora que você coloca enviar para o pagamento no banco, no seu computador esses dados são alterados. Os dados de data de vencimento e os dados de valor do pagamento, eles permanecem iguais. O que muda é só o código de barra, aquele número gigantesco. O problema é que no código de barras há a indicação do número da conta e da agência, de quem vai receber aquele pagamento. Ou seja, eu mudo o código de barras, eu mudo quem vai receber o pagamento daquela quantia. Aí tem dois problemas. Você pagou e quem deveria receber não recebeu. Ou seja, ele vai continuar te cobrando. Ou seja, você vai ter que pagar duas vezes pela mesma coisa, seja ela qual for. Tá? Isso é um problema no computador do usuário. Esse golpe foi detectado pelo FBI em parceria com o governo brasileiro. Para quem não saiba, talvez, o Brasil é um dos maiores produtores de problemas na internet. Cavalo de Troia, vírus, Trojan. A maioria desses maus elementos são criados no Brasil. E olha que o Brasil tem uma quantidade pequena de pessoas comparado com países como China e Índia. E aqui é o maior celeiro da proliferação praticamente dessas pragas virtuais. E muitas vezes os candidatos a testar essas maravilhas da tecnologia somos nós brasileiros. Mas é claro que elas não são feitas apenas para nós, elas são feitas para o mundo inteiro. Tá? Então, esses problemas com vírus, com trojans, com os worms,
você vai poder ter uma noção de como evitá-los através daqueles 4 vídeos que eu falei para vocês, que estão lá no site do Anti-Spam. Se você ler as cartilhazinhas que tem falando sobre segurança da internet, se você assistir esse vídeo, e você com certeza vai perceber que você mesmo está cometendo algum erro, vamos dizer assim, né, na hora de estar fazendo uso do computador, isso vai trazer para você um benefício muito grande. E isso vai poder permitir a você navegar com mais tranquilidade da próxima vez que você estiver utilizando a internet. Até mesmo para ações que não tem nada a ver com comércio eletrônico. Esses vídeos vão trazer para você uma luz que vão permitir que você tenha mais segurança no dia a dia da sua navegação. E não apenas com comércio eletrônico. Isso que é o mais importante. Professora, mais alguma coisa? Professor, o link direto para o Anti-Spam é antispam.br. É isso mesmo, eu não tinha certeza. O link direto. Então, qualquer coisa, já não tem mais dificuldade. Não Pronto. tem mais que buscar, Acabou né? a dificuldade. Já entra direto. Achou os videozinhos aí, professor? Tem todos os videozinhos tá bem fácil aqui. aí de achar. É bem didático, é muito interessante para nós como consumidores e também futuros empresários, né, donos de sites. Com certeza. Isso é bastante interessante. A gente tem que ficar antenado, né? Se nós quisermos nos inserir no mercado consumidor, no e-commerce ou em qualquer outra área da sua vida, nós temos que ficar abertos às novidades e saber que é tudo muito dinâmico, né? Acontece numa velocidade e se a gente não acompanhar, né, a gente fica para trás. Isso é muito importante. A Lei de Moore fez 50 anos esse ano e ela se aplica também a vários outros elementos, não apenas a tecnologia que a Intel cria, né? A Lei de Moore é uma lei criada lá nos anos 60 por Gordon Moore, se eu não me engano, que é um dos sócios da Intel, era um dos chefões da Intel, acho que ele ainda é. Ele disse que a cada 18 meses uma nova tecnologia muito superior, ou melhor, desculpa, a cada 18 meses a capacidade de processamento ela é dobrada. Então a cada 18 meses você tem o dobro da capacidade de processamento que você tinha. Ou seja, daqui 2 anos os computadores terão o dobro da capacidade que eles têm hoje. Até hoje isso é uma realidade. 50 anos depois. Será que ela vai deixar de ser realidade daqui a algum tempo? Não sabemos. E já há muitos anos, isso se aplica também não apenas à capacidade de processamento do computador, mas também à capacidade de desenvolvimento dos softwares. Dá uma olhada hoje, os aplicativos que existem no mercado disponíveis para você comprar. Se você conseguir, compara com uma lista de 2 anos atrás, ou de 4 anos atrás. Pegue 8 anos atrás, quando praticamente não existiam smartphones. Você tinha softwares, praticamente não haviam apps, esse termo não era utilizado. O termo app, que é uma abreviação de application, né, de aplicativo em inglês, ele vem justamente de você instalar um aplicativo no seu smartphone ou no seu tablet para poder ter um recurso determinado. No computador, geralmente a gente comprava um pacote de softwares. E, na realidade são aplicativos, mas eles não eram chamados de apps porque eles não eram tão direcionados. No caso do smartphone, geralmente ele tem uma função mais restrita do que geralmente tem nos softwares que são comprados para computadores. Tá? Gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Volto a lembrar vocês das tarefinhas. Tem uma tarefinha que começou dia 18 e vai até o dia 31, portanto vocês têm até domingo para terminar ela. Vocês têm que lembrar que se não fizer a tarefinha lá no AVA, você vai, vamos dizer assim, né, vai deixar de tentar conseguir 40 dos 60 pontos que você precisa para aprovação. Todo mundo que fez a primeira tarefa está em condições de tirar 40 pontos se fizer essa também. Agora imagine, você fez muito bem as 2 tarefas, você tira 40. Você vai para a prova precisando apenas de 20% da prova. Se você conseguir 20% da prova, você está praticamente aprovado. É verdade. É muito fácil, mas você tem que fazer as tarefas do AVA. Dedicação, é essencial, né? É. Gente, se vocês não perceberam ainda, eu acho que vocês já perceberam, estudar por EAD é mais exigente, exige muito mais disciplina do aluno do que o estudo presencial. Ali o professor já dá logo um rala contigo, já te chama no canto e fala, que é isso, rapaz, não está querendo nada com o curso? E aí já briga contigo e você, quero saber de nada não. É o único, no EAD, o único que cobra é você mesmo. É você. Você é a única pessoa que pode estar ali em cima, você não se cobrando, disciplinar, né? e se cobrar e se dedicar, você não conclui o curso. Ou pior, você pode fazer essa disciplina, por exemplo, novamente o ano que vem, porque daqui a um ano ela vai estar novamente disponível.
Aí você, ao invés de estudar apenas 1 ano e meio ou 2, eu não lembro qual é o prazo do curso, acho que esse curso é só de 1 ano e meio. Então, ao invés de você estudar 1 ano e meio e já terminar, você vai parar 3 anos para conseguir o mesmo certificado. Então, olha, se dedica um pouquinho e você vai ver que não é tão complicado, não é tão difícil. Professora, mais alguma consideração para hoje? Não, professor, eu acho que a gente já conseguiu atingir em todos os sentidos, né? Desde a matéria até tentar colocar uma sementinha ali. Tem que ter né? um extra, né? Para o aluno se interessar mesmo. mais. Então, nós estamos aqui, além de passar a disciplina, é claro, né? Mas também motivar você. Porque isso é muito importante para a vida, não é verdade, professor? Então, assim, ou às vezes a gente pode ter uma noção e falar assim, vou empurrar um pouquinho, mas depois lá na frente vai fazer falta, né? Então se dedica aí um pouquinho, às vezes, né, podia estar fazendo outra coisa. Não, dedica, que com certeza quem vai ganhar vai ser você. Então já me despeço, tá? Boa noite, até a próxima semana e não esqueça de fazer a tarefinha. Na próxima aula a gente vai ter uma revisão e aí vocês vão poder fazer aquela provinha maravilhosa. Tenham todos uma boa noite e até a nossa próxima aula na próxima segunda-feira. Até mais.